E aí, pessoal, para falar de uma notícia que, em razão do Internacional, trouxe para o Grêmio um ponto muito interessante e que a gente precisa fazer uma reflexão. Uma reflexão porque diz respeito à possibilidade de um jogador importante vir para o Grêmio em cima de uma crise que é mundial. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para falar de Rafael Carioca, de Nico Lopes e do porquê que as coisas podem acontecer também do ponto de vista favorável para o lado do Grêmio. Qual foi a grande notícia do final de semana? A notícia vem do México, falando da necessidade de se vender Nico Lopes. Nico Lopes que foi contratado pelo time mexicano no início dessa temporada por 36 milhões de reais. 36 milhões de reais. Aí vai se dizer, pô César, o que tu tá falando disso? Isso não tem nada a ver com o Grêmio. Tem a ver com o Grêmio porque expõe o time mexicano, e quem joga no time mexicano e que terminaria o contrato é o Rafael Carioca, o volante Rafael Carioca. O Grêmio já revelou que tem interesse nesse jogador. E ele só não veio para cá naquele processo lá naquela janela, ali no início da temporada, porque ele tinha um contrato com a equipe mexicana e esse contrato com a equipe mexicana terminaria no meio do ano. E por quê? Porque o time não abriu mão. Só que a realidade mudou muito. Muito. E a venda do Nico Lopes nada mais é do que uma das representações dessa mudança de rotina e de situação. O Grêmio não pode não exercer isso porque vive uma outra realidade aqui. E vive assim como os mexicanos estão sentindo, como os italianos estão sentindo, como os espanhóis estão sentindo. O Grêmio naturalmente está sentindo. No vídeo anterior, inclusive, eu falei sobre a grande dificuldade que o Grêmio vai ter a partir da necessidade de se saber quantos sócios de fato vão seguir pagando, vão seguir contribuindo dentro dessa ação do clube. Então essa realidade é uma realidade que é mundial, ela não é relacionada ao Grêmio. Só que, neste caso específico, o Grêmio tinha uma espécie de pré-contrato, um pré-acerto, uma conversa avançada com o Rafael Carioca. Isso todos os veículos de comunicação acabaram divulgando na época e também, de certa forma, nesse momento tem esse entendimento. Então a volta do Rafael Carioca para o Brasil, me parece que ela passa muito pelo Grêmio. E com essa dificuldade que a gente está sentindo na equipe mexicana, que tem muita grana, a verdade é essa, que tem muita grana, pode apressar esse processo envolvendo o Rafael Carioca e o retorno dele ao Brasil. E, obviamente, essa exposição do episódio Nico Lopes nada mais indica de que isso vai acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês. Rafael Carioca ficando liberado daquele fim de contrato, né, podendo assinar naturalmente um pré-contrato, e aí ele liberado, ele viria naturalmente para o clube que ele praticamente acertou, que é o Grêmio. Essas questões são questões que não necessariamente vão acontecer amanhã ou depois de amanhã, mas claramente entra na discussão. Resta saber como que o Grêmio vai receber agora, porque se mudou o status para a equipe mexicana, mudou o status para o Grêmio também. Como que o Grêmio vai agir? Me parece que essa é a grande pergunta. Por quê? Porque o Grêmio tem obrigações importantes, o Grêmio teve que jogar o direito de imagem dos seus atletas para o ano que vem, e o Grêmio talvez tenha que ser mais drástico ainda nessas relações, fazendo com que toda a parte financeira seja reequacionada e aí de forma definitiva, não jogando problemas para o ano que vem, e sim solucionando agora, entendendo que a realidade do futebol vai encurtar a capacidade de receita e os clubes vão ter que, de certa maneira, desenvolver um outro trabalho. Essa é a grande questão da hora. Essa é a grande questão. Nico Lopes pode colocar, ou Nico Lopes mostrou que pode fazer com que o Grêmio tenha um novo volante. Muitos querem o Rafael Carioca. O Lucas Silva deu uma diminuída nisso, porque ele foi bem, né? Mas muitos ainda querem o Rafael Carioca, querem um volante típico, o Rafael Carioca, que foi criado também dentro da força das categorias de base do Grêmio. Fiquem atentos, acho que tem alguma coisa nessa discussão aí. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube,
Curta, compartilhe, aperte o botãozinho ali, também faça parte desse time. Um grande abraço e até a próxima.